1 Samuel 15. Eu não vou ler o capítulo inteiro para não ficar muito longo, eu vou ler alguns versículos salteados, mas acompanhe comigo, amém? Primeiro do verso 1 até o verso 3 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Verso 19. Só uma pausa aqui, amados. Samuel fica em oração, de manhã Samuel se encontra com Saul e começa a conversar com ele sobre a situação. E aí Samuel começa a trazer uma palavra de Deus. E no verso 19, então, ele está falando a palavra que Deus deu a ele. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Até aqui, amados. Feche seus olhos. Amado Deus, Pai querido, eu sei que o Senhor está entre nós. Podemos sentir a Tua presença aqui. Eu sei que o Senhor está agindo em nossos corações e sei que Tu tens uma palavra para falar conosco nesta manhã. E nesta manhã eu clamo que esta palavra venha sobre nós, como a chuva que rega a terra e produz os seus frutos. Que essa chuva venha, que essa água venha, que esta palavra venha sobre nós. E leve embora de nós tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é teu. Que venha, Senhor, a consciência daquilo que não te agrada. Que os nossos corações possam estar totalmente abertos para aquilo que o Senhor vai nos falar.
E que, Senhor, nós possamos alinhar toda a nossa vida, segundo o Teu querer e o Teu propósito, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, amados, glória a Deus. Esse texto de 1 Samuel 15, principalmente os versos 22 e 23, são versos muito conhecidos, muito usados, né? Mas o que chama atenção nesse texto é a questão da obediência. Diga comigo, obediência. E quando a gente fala de obediência, quando a gente fala sobre obedecer, é importante a gente entender algumas coisas importantes. A gente usa outro microfone. Obedecer significa submeter-se à vontade de outra pessoa. Significa o quê? Submeter-se à vontade de outra pessoa. Estar sob o comando de outra pessoa. E aqui começa o grande desafio daquilo que é a obediência. Porque normalmente nós queremos nós mesmos estarmos no comando das nossas próprias vidas. E não queremos que ninguém esteja no comando da nossa vida, a não ser nós mesmos. A obediência está intimamente relacionada à questão de autoridade. Como diz o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que diz o ditado? Por que manda quem pode? Porque é a pessoa que, por alguma razão, tem autoridade naquele momento, naquela situação, ou sobre a vida de outra pessoa. É a pessoa que tem o direito ou o poder de decidir, de ordenar, de atuar, de fazer alguma coisa, e aí você reconhece que aquela pessoa tem um poder maior sobre a tua vida, e você se submete àquela pessoa por conta dessa autoridade que ela possui. Quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê, por exemplo, que os maridos são os líderes do lar e as esposas devem submissão aos seus maridos, devem estar debaixo da autoridade dos seus maridos. Muitas esposas não gostam, mas está na palavra. Mas não vou pregar sobre isso hoje. Pais e filhos é a mesma situação. Os pais são autoridades do lar e os filhos devem estar sujeitos à autoridade dos pais. Inclusive os jovens, até que se casem. Ouviu, Felipe? O que isso quer dizer, amados? Que até que a pessoa tenha a sua independência e saia debaixo da tutela dos seus pais, ela está debaixo dessa autoridade e ela lhes deve obediência. Patrão aos funcionários, por exemplo, os funcionários devem obediência aos seus patrões, porque eles são autoridade no ambiente de trabalho. Entender os níveis de autoridade e entender o seu posicionamento pessoal dentro de cada um desses níveis é fundamental na vida cristã, porque a palavra de Deus nos ensina sobre hierarquia e sobre autoridade. O mundo de hoje é um mundo totalmente rebelde. O mundo de hoje é um mundo que prega, se você se interessou, você faz. Se você não se interessou, você faz diferente. O mundo de hoje é assim. É um mundo que está totalmente rebelado. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende que o próprio Deus instituiu os níveis de autoridade para que nós possamos viver vidas tranquilas, vidas organizadas, onde Ele é a maior autoridade sobre tudo. Entenda que quando você não vive níveis de autoridade na terra, você também não está pronto a viver níveis de autoridade com Deus. Ou seja, se você é um rebelde inveterado, você não, né? Você é um servo de Deus. Mas se a pessoa é um rebelde inveterado, com certeza também terá dificuldades de se colocar debaixo da autoridade divina, debaixo daquilo que Deus quer. E obedecer, amados, é um desafio. Quando você olha a palavra de Deus, você vê
tantos exemplos na palavra de Deus de obediência e de desobediência. A palavra de Deus mostra os dois casos. A palavra de Deus mostra as duas situações. Situações onde pessoas obedeceram e aquilo que aconteceu em virtude disso, e situações em que as pessoas desobedeceram e aquilo que aconteceu em virtude disso. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que aquilo que a gente semeia, a gente colhe, e nisso não há acepção de pessoas. Então, vivemos aquilo que decidimos fazer, porque isso é a nossa decisão. Obedecer não é uma coisa fácil. Sabe por quê? Porque Deus nos fez pessoas com vontade, com sonhos, com capacidade de decisão, com livre iniciativa. Deus nos fez seres pensantes. Deus nos fez pessoas que têm essa condição de tomar decisões, de pesar situações, de decidir e de ir avante, de avançar, de ir até aquilo, ir de encontro àquilo que decidimos. Deus não nos fez robôs. Deus não nos fez autômatos. Se bem que na ficção até os robôs se rebelam, né? Sabe aquele filme de ficção que você já assistiu, que teve a revolta dos robôs? É estranho isso, né? Você pensar que uma máquina se rebele contra aquele que a fez. Se até a ficção admite que robôs se rebelam, o que dirão então de pessoas que não são robôs? De pessoas que não são autômatos? De pessoas que foram criadas com essa condição de pensarem, refletirem, pesarem as situações, julgarem o que pode ser bom ou ruim e tomarem então suas próprias decisões. E Deus não errou quando fez isso. Você ouviu o que eu disse? Deus não errou quando decidiu nos dar essa capacidade. Porque de fato Deus quer que a gente pense e que a gente decida as coisas na nossa vida. Há algumas semanas atrás, o Bispo Alex pregou aqui de manhã falando sobre as melhores escolhas que podemos fazer na nossa vida. Deus nos fez pensantes exatamente porque Ele quer que nós façamos as nossas escolhas. E nisso, o próprio Deus se colocou numa condição diferente, porque se nós fazemos as nossas escolhas, significa que nós podemos escolher coisas que Deus não gostaria. Sim ou não? Deus não tira de nós a nossa liberdade. Deus não tira de nós a possibilidade de errarmos ou acertarmos. Deus permite que seja assim, porque Ele deseja que seja assim. Essa capacidade de tomar as decisões, essa livre iniciativa. E aí, amados, é que entra a maior de todas as escolhas. A maior de todas as escolhas é: quem é a autoridade maior sobre a minha vida? Assim como um filho decide obedecer ao seu pai enquanto está na casa do seu pai, assim como uma esposa decide ser submissa ao seu marido, porque a palavra de Deus ensina assim, assim como um empregado de um trabalho, um trabalhador, escolhe obedecer ao seu patrão e fazer aquilo que o seu patrão está falando, assim também nós escolhemos na nossa vida a quem vamos servir. E quando colocamos Deus como autoridade suprema sobre a nossa vida, estamos fazendo uma escolha. O dia que você confessou Jesus como Senhor da tua vida, o dia que você o escolheu para ser o teu Senhor e Salvador, você fez uma escolha naquele dia, entregando a tua vida aos cuidados do Pai, entregando a tua vida debaixo do controle do Espírito Santo, e nesse dia você declarou que Deus era autoridade sobre a tua vida. Por isso, amado, nessa manhã eu quero te dizer: escolha obedecer a Deus. Escolha fazer a vontade de Deus. Existem alguns exemplos na palavra, existe esse exemplo de Saul, que a gente já vai conversar sobre ele, mas antes do exemplo de Saul, o primeiro exemplo de escolha de desobediência, você se lembra qual foi? A primeira escolha da história da humanidade que foi uma escolha de desobediência. Adão e Eva. Foram os primeiros que escolheram desobedecer, que escolheram fazer aquilo que eles queriam,
e não aquilo que Deus queria. Deus tinha dito: não comam do fruto da árvore, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Eva olhou o fruto e viu que era agradável aos olhos, viu que era agradável ao paladar, viu que era interessante para dar a ela um conhecimento de algo que ela não tinha, como a serpente tinha sugerido a ela, e então ela tomou a sua própria decisão de comer. E deu ao marido. E quando ela dá ao marido, ele toma a sua própria decisão de comer. E ali os dois tomaram a sua decisão de desobedecer. É interessante porque lá em Romanos capítulo 5 diz que como pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. E com esse ato de desobediência de um homem, toda a humanidade entrou numa condição de pecado e separação espiritual de Deus, de morte eterna, porque todos pecaram. Você entende isso? A desobediência nos afasta de Deus. A desobediência faz o quê? Nos afasta de Deus. Quando escolhemos desobedecer algo que Deus nos disse, estamos nos colocando longe de Deus, estamos nos afastando de Deus, estamos nos separando de Deus. O resultado da desobediência na nossa vida é um afastamento de Deus. E aí eu queria ler com você o que está lá em Efésios capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. É um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo fala da nossa natureza antes de conhecermos o Senhor Jesus. Abra comigo, Efésios 2, verso 1. Está comigo aí? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Sim, existem filhos da desobediência. Pessoas que não têm o Senhor Deus como autoridade sobre sua vida. Pessoas que se colocam numa postura de fazerem o que querem, não levando em conta o que Deus quer para a vida delas. E continua o versículo dizendo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pensa um pouquinho comigo, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que aqueles que não colocaram o Senhor Deus como Senhor sobre as suas próprias vidas, eles são filhos da desobediência, porque eles estão tomando as suas próprias decisões como se eles fossem a autoridade máxima sobre as suas vidas. Só que não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que essas pessoas estão debaixo da autoridade dos principados e potestades. Do espírito maligno, do demônio que está agindo, para não dizer do diabo, né? Que está agindo hoje sobre essas vidas. A autoridade sobre essas pessoas é Satanás. E essas pessoas estão espiritualmente separadas de Deus. Diga comigo, desobediência gera separação de Deus. Por isso, amado, escolha obedecer. Escolha obedecer a Deus. Mas, Saul, vamos falar um pouquinho de Saul. Volta lá para 1 Samuel, capítulo 15. O que estava acontecendo com Saul? O profeta Samuel chegou para ele e falou assim: Saul, olha, Deus escolheu você como rei de Israel. Deus te colocou numa condição de autoridade sobre este povo. E agora Deus quer que você vá combater Amaleque, porque Amaleque, quando Israel saiu do Egito, Amaleque se opôs a Israel para atrapalhar a caminhada dos filhos de Deus até Canaã. Amaleque estava sendo usado naquela ocasião como um enviado de Satanás para evitar que o povo de Israel conquistasse o que Deus tinha para eles. E então o Senhor fala para Saul:
você foi escolhido por mim para estar sobre essa nação, e agora você vai lá e vai acabar com este povo, totalmente. Vai tudo, vai exterminar, porque eles se opuseram a vocês. E então Deus deixa uma ordem bem expressa, bem clara: mate tudo, todos, tudo, animais e pessoas. Só que como você leu comigo aqui no texto, Saul não fez exatamente o que Deus queria. Saul fez em parte o que Deus queria, mas não exatamente o que Deus queria. E aí Saul toma vivo o rei Agag, leva consigo como um prisioneiro de guerra, e os melhores rebanhos, os melhores animais, declarando ainda que ia oferecer aquilo ao Senhor. Deixa eu te colocar aqui algumas questões importantes sobre Saul. Saul, como rei, ele era a autoridade máxima sobre Israel, sim ou não? Ele, como rei, era quem tomava as decisões ali, sim? Só que ele não era maior que Deus. Alguma coisa ficou no lugar errado. Nós precisamos sempre entender que nessa hierarquia, nessa autoridade, há alguém maior sobre a nossa vida, que é a autoridade sobre nós. Em algum momento, Saul perdeu esta noção. A segunda coisa que aconteceu ali no verso 9, a gente leu, está comigo aí em 1 Samuel 15, 9? Diz que Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Eu tenho uma outra tradução da palavra de Deus que diz assim: eles não estavam inclinados a destruir essas coisas. Todavia, tudo que era desprezível ou fraco, eles destruíram completamente. Diga para mim, o que foi que Saul, junto com o povo aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram um juízo de valor. Eles olharam para toda a situação e disseram: ovelha fraca, mata. Boi cego, mata. Camelo velho, mata. Ah, esse aqui, ó que bezerro lindo. Ah, que dó matar esse daqui. Vamos levar esse. Leva. Olha essa ovelha. Uau, essa ovelha é das boas. Vai dar uma boa perna de cordeiro, né, Simon? Vamos fazer depois um churrasco com ela. Guarda. Ele fez um juízo de valor. A capacidade que Deus deu a nós e a ele para julgarmos as situações e tomarmos decisões. Ele avaliou as coisas ali e ele achou que aquilo lá era bom demais para matar desse jeito. Cuidado com o seu juízo de valor. Deus te deu essa capacidade avaliativa. Deus te deu essa capacidade decisória. Deus colocou isso em você. Mas tome cuidado. Sabe o que mais aconteceu com Saul? Lá no verso 12, diz assim, ó: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Lá chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Saul já estava lá em cima do monte. E o que Saul fez lá em cima do monte? Levantou para si um monumento. Quando é que um rei levanta um monumento para si mesmo? Quando ele está se achando o bambambam da história. É ou não é? Quando é que um rei levanta um monumento para si mesmo? Quando ele está celebrando as suas vitórias, as suas conquistas. Quando ele está dizendo assim: ó, que rei bom que eu sou.
Um rei vitorioso, um rei vencedor. Vamos construir aqui um monumento em minha homenagem para que todos lembrem que um dia eu, Saul, venci os amalequitas. Cuidado com a soberba. Cuidado quando você começa a se achar vaidoso. Quando você começa a achar que todo o potencial seu está ali, que você não deve mais nada a ninguém. Foi nesse momento que Saul começou a se afastar da presença de Deus. Depois, no verso 21, ele faz ali uma justificativa. Olha, o povo poupou tudo isso porque eles querem ofertar ao Senhor. Cuidado. Cuidado quando você começa a justificar suas atitudes. Porque para tudo aquilo que a gente tem uma boa explicação, a gente não precisa mudar na nossa vida. Por mais errado que seja. Você já percebeu isso? Você pode ter feito uma coisa muito errada, mas se você tiver uma boa justificativa para isso, você está dizendo que você não precisa mudar, porque você está justificando a sua atitude. E Saul estava justificando a atitude. Por que eu errei? Eu poupei o melhor para o Senhor. Jesus deu um exemplo desse. Uma vez, os fariseus e escribas chegaram para tentar Jesus e começaram a falar: por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? E Jesus começou a explicar para eles: não é isso. A questão não é seguir os rituais da lei. A questão é viver a vontade de Deus. E aí Jesus falou para os fariseus e para os escribas: vocês justificam a desobediência aos pais? Vocês justificam desonrar aos pais com as atitudes que vocês tomam. Ainda dizem que essas atitudes são para a glória de Deus. Depois, se você quiser, está em Marcos capítulo 7. Então, a partir do momento que a gente começa a justificar nossas ações, a gente já colocou a autoridade de Deus de lado, há muito tempo. Só que, amados, no verso 24, acompanha comigo aí o verso 24, nós já lemos ele, mas eu quero que você preste atenção. Diz alguma coisa mais, ele diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Pronto, pastora, ele reconheceu o erro. Sim, mas observa a sequência. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Deixa eu te perguntar, quem estava sendo autoridade sobre Saul em tudo isso? O povo, mais que o povo, o medo. Saul ficou com medo do povo. E quando Saul ficou com medo do povo, ele disse: ok, querem levar esses? Tá bom, eu estou autorizando. Vocês levam esses e eu levo Agag. E assim cada um leva o seu despojo. Cuidado. Porque se não estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós estamos debaixo de outra autoridade. Você ouviu o que eu te falei? Se não estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós estamos debaixo de outra autoridade. E no caso de Saul, ele estava debaixo de um senhor chamado medo. Ele desobedeceu a Deus porque ele teve medo. A palavra de Deus lá em Romanos diz que aquele a quem obedecemos, dele somos servos. Sabe, amados, a gente tem uma falsa ideia de que se eu não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a mim mesmo. Errado, é falso, é mentira. Se você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo a alguém que não é a você mesmo. E posso te dizer? É um espírito maligno. Não é o Espírito do Senhor. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos de Deus e perdemos coisas importantes na nossa vida. Porque o resultado da desobediência de Saul foi que ele perdeu o trono.
Mais ou menos uns 13 anos, talvez, demorou para isso se concretizar. Ele reinou aí mais uns 13 anos, mas naquele dia foi sentenciado sobre a vida dele: o trono não é mais teu, o direito ao reino não é mais teu e da tua família. Você acabou de perder a sua autoridade, você acabou de perder tudo aquilo que você tinha, aquilo que Deus te deu, porque você decidiu obedecer a outro senhor. Obediência gera perdas. Diga comigo, obediência gera perdas. Por isso, escolha obedecer a Deus. E aqui eu quero te dar o terceiro exemplo, só que agora o exemplo de obediência perfeita. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 5. Daqui a pouquinho nós vamos estar ceando esta mesa maravilhosa que o Senhor nos deixou. Hebreus capítulo 5 nos fala um pouquinho sobre isso. Está comigo aí, verso 7? Ele, Jesus, uau, vamos falar do maior, do excelente, do maravilhoso, do nosso Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como eu amo esses dois versículos. Na verdade são 3, a gente já vai ler os próximos. Como eu amo esses versículos, amados. Jesus Cristo estava se oferecendo por amor a nós, com forte clamor e lágrimas. Diga comigo, Jesus estava sofrendo por mim. A gente não gosta de sofrer, né? A gente faz de tudo para não sofrer. Jesus estava sofrendo por nós. Forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Você pode imaginar Jesus ali no Getsêmani, orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você pode ver Jesus ali clamando e orando e pedindo ao Pai que o afastasse daquele cálice. Com orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E a palavra de Deus diz na sequência: ele foi ouvido. Olha para o seu irmão e diga: ele foi ouvido. Deus ouviu a oração de Jesus. Sabe quando você já clamou para Deus te livrar de uma dor, de um sofrimento, de uma dificuldade e aparentemente nada aconteceu? Quem já viveu aqui uma situação dessa? Jesus também, querido. Por isso que nós estamos aqui. Seja bem-vindo à casa do Pai. Você está aqui porque um dia Jesus clamou e chorou e foi ouvido. Mas não era Ele que mandava. Aleluia. E diz então que Ele aprendeu a obediência. Se por Adão entrou o pecado no mundo e com ele a morte, por Jesus Cristo entrou a salvação e com ela a vida. Se Adão foi o maior exemplo de desobediência que condenou a raça humana à morte eterna, em Jesus Cristo temos o exemplo perfeito da obediência que traz salvação e vida eterna a todo aquele que crê. Ele foi ouvido e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amado, se você precisar sofrer por causa da tua obediência, você não está errado. Pode ser desconfortável, e será, com certeza. Mas você não está errado de sofrer por causa da tua obediência. Você está entendendo isso?
A gente acha que todo sofrimento é virtude de um pecado, de um problema, de uma desobediência. Não é assim. Há sofrimentos que são por obediência a Deus, e isso não está errado. Porque o próprio Senhor Jesus passou por uma situação dessa. E termina o versículo: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por isso que eu estou aqui hoje. Mais alguém? Então você podia ter aplaudido o Senhor agora e ter dito para Ele: obrigado, Jesus. Amém? Você sabia que Jesus não era só submisso a Deus Pai? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que enquanto ele era jovem, estava debaixo da autoridade dos seus pais, ele era submisso aos seus pais, Maria e José. José e Maria, né? Vamos pôr na ordem certa. Ele era submisso a José e Maria. Você acha que José e Maria nunca erraram com ele? Você acha que José e Maria nunca deram uma bronca avessa nele? Você não acha que o dia que Tiago e Judas fizeram graça com Jesus, Jesus levou a bronca no lugar dos dois? Com certeza, amados. Eles eram uma família normal. Ainda assim, Jesus era obediente a seus pais, a palavra de Deus ensina. E a obediência, ela demonstra respeito às autoridades. Quando você decide obedecer à pessoa que é autoridade sobre a sua vida, você está mostrando respeito a essa pessoa. Josué 24, o bispo Alex citou esse versículo na pregação dele. Diz que o povo foi questionado: escolha hoje a quem você vai servir. Esposas são questionadas todos os dias em relação aos seus maridos. Sim ou não, esposa? Escolha hoje a quem você vai ser submissa. Irmãos, vocês não sabem. Homens, varões de excelência que estarão aqui segunda-feira para receberem sua porção, vocês não sabem que é difícil. Esse negócio de ser submissa é uma escolha diária. Ou momentânea. Às vezes é 2, 3 vezes no mesmo dia que a gente tem que escolher. Não é fácil, não. Filhos, escolham obedecer aos seus pais. Isso é respeitoso para com eles. Lá em Colossenses, o texto que eu ministrei na rede semana passada, no verso 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Quando decidimos obedecer àquele que é autoridade sobre a nossa vida, estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Você entende isso? Quer que eu te explique melhor? Te explico. Se você decide obedecer ao teu pai, se você decide ser submissa ao teu marido, se você decide fazer o que o teu patrão está falando, você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. A obediência nos aperfeiçoa. A palavra de Deus diz que Jesus foi aperfeiçoado pela situação que ele passou. E aperfeiçoar não significa que Jesus tivesse algum defeito, que ele precisasse melhorar. Não significa isso. Significa que ele estava completo, que ele estava 100% pronto para fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Aperfeiçoar na palavra de Deus significa que você estará 100% pronto para viver aquilo que você precisa, os planos de Deus na tua vida. Por isso que o sofrimento na obediência não é errado, porque vai nos levar ao aperfeiçoamento da nossa vida. Vai nos deixar prontos para vivermos alguma coisa que Deus tem para nós ali na frente, que a gente ainda não sabe. A obediência, ela agrada a Deus. E aqui eu quero terminar. Porque lá no Salmo 37, a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você escolhe obedecer a Deus, você está agradando o Senhor e Ele quer te agradar. Samuel disse para Saul: o Senhor tem tanto prazer assim que você faça holocaustos, mais do que você obedeça a sua palavra?
Onde está o prazer do Senhor? Em ver cordeirinhos inocentes sendo levados ao matadouro para servirem de oferta? Ou em ver os seus filhos obedecendo à sua vontade? E Jesus uma vez conta uma história de 2 filhos, que o pai chega para eles e fala assim: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E o mais velho: ah, pai, pode deixar, já estou indo. Só que acho que ele pegou o celular e esqueceu da vida, né? Ah, não tinha celular naquela época, desculpa. Ele fez alguma coisa que ele esqueceu da vinha e não foi. E o segundo filho chegou para o pai e falou assim: ah, pai, não estou afim. De novo ir para a vinha, maior calor lá, sol na cabeça. O senhor tem tantos servos, manda alguém lá na vinha, por que tem que ser eu? Só que depois ele se arrependeu e foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Quando decidimos obedecer a Deus, agradamos o coração do Pai. E eu quero te terminar essa mensagem lendo o que está escrito lá no Salmo 89. Abra comigo no Salmo 89. É lindo esse texto do Salmo 89. Às vezes a gente lê a palavra e nem presta atenção. Mas aqui no Salmo 89 diz alguma coisa muito linda. Verso 15, está comigo aí? Salmo 89, 15. Diz assim: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Só uma pausa aqui. O povo que anda na presença de Deus é o povo obediente. Porque o povo desobediente já se afastou de Deus faz tempo. Amém? Então, se ele está andando na presença de Deus, é porque ele está obedecendo, sim ou não? Continuemos. Em teu nome, verso 16, de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Ah, então esse povo é um povo alegre, é um povo que é exaltado na presença de Deus. Verso 17, porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor, no favor de Deus, na graça de Deus, naquilo que Deus faz por aqueles filhos que Ele ama, avulta o quê? O nosso poder. Em outra tradução diz assim: nosso poder cresce quando te agradamos. Quanto mais você agradar a Deus, mais o poder dele vai crescer na tua vida. Você tem orado a Deus para poder orar pelos enfermos e vê-los curados? Eu tenho. Você tem orado a Deus pedindo para Ele, para quando você for compartilhar o Evangelho com alguém, a pessoa aceitar Jesus? Eu tenho. Você tem orado a Deus pedindo para Ele que quando você puder orar por uma pessoa, ela receba milagres e sinais? Eu oro por isso na minha vida. A palavra de Deus diz que quanto mais agradamos a Deus, mais o seu poder cresce nas nossas vidas. Obedecer a Deus, amados, é uma escolha diária. Quando não obedecemos a Deus, nos afastamos dele e começamos a perder coisas importantes na nossa vida. Quando o obedecemos, nos aproximamos dele. Demonstramos que ele é autoridade sobre nós. Somos aperfeiçoados para aquilo que vamos viver mais à frente. E agradamos o coração de Deus. Por isso, lá no Salmo 89, você está aí ainda? Eu ainda vou ler o verso 20. No lugar de Saul, Deus encontrou um menino chamado Davi. E o verso 20 diz aí, ó: encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Naquele dia, quando Samuel se despediu de Saul, a palavra de Deus diz que Samuel nunca mais viu Saul até a sua morte depois daquele dia. Eles nunca mais se encontraram. A história com Saul já estava sentenciada ali.
Naquele dia, Deus diz para Samuel: você vai até Belém, e lá em Belém você vai ungir um rei para mim. E Samuel vai até Belém, entra na casa de Jessé, chama os filhos para o jantar. Todos se apresentam e Deus dizendo: não é nenhum desses não. Viu, você tem mais algum filho? Ah, eu tenho o menor que está lá cuidando das ovelhas. É esse aí, chama ele, faz favor. Vem Davi. A hora que Samuel olha para Davi, Deus disse: é esse, pode ungir. Deus está procurando servos obedientes neste lugar. Você está disposto? Fique de pé onde você está. Quero convidar nessa manhã você a declarar o senhorio de Jesus na sua vida. Daqui a pouco vamos participar da ceia. E eu gosto nessa hora de que você sempre passe um scanner no teu coração, na tua mente, para você se avaliar. Até porque a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. Passa o scanner do Espírito aí no seu coração. Quem tem sido a autoridade sobre a tua vida? Eu creio que a maioria dos que estão aqui, vai conversando com Deus aí, enquanto eu vou falando. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já disseram, já declararam que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Mas talvez tenha alguém aqui nessa manhã que ainda não fez isso. Para você que nunca pediu para Jesus ser o Senhor e o Salvador da tua vida, eu quero te dizer nessa manhã: Jesus te ama. Ele deu a vida por você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. E a única maneira de sermos reconciliados é através do sangue de Jesus. Quando Jesus Cristo subiu na cruz, Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e quebrar todas as maldições que eram contra nós. E a palavra de Deus diz que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então nessa manhã eu quero convidar você aí no seu lugar mesmo. Se você quer convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida, repita comigo esta oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador e que os meus pecados me afastaram de Ti. Mas nesta manhã eu quero reconhecer que Tu és Deus. Tu és aquele que se encarnou para dar a sua própria vida em meu favor e perdoar o meu pecado. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida e declaro que a partir de hoje eu escolho obedecer a Ti, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração comigo, levante sua mão onde você está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Mais alguém fez essa oração? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos orar por nós, amém? Então, se você, ouvindo a palavra de Deus, entende que teve situações na tua vida onde você desobedeceu a Deus, isso te afastou de Deus e isso te fez perder coisas. Confessa isso ao Senhor agora. E clame a misericórdia de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida. E faça hoje um concerto com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, Tu és a autoridade na minha vida. Eu abro mão de estar no controle das coisas. Eu abro mão de tomar minhas próprias decisões e fazer as coisas do meu modo. Eu quero fazer as coisas como o Senhor deseja que eu faça. Mesmo que eu venha a sofrer por causa disso, mesmo que isso me custe
Porque, Jesus, custou ao Senhor obedecer, mas é por isso que eu estou aqui hoje. Então, Senhor, eis aqui a minha vida. Eu me consagro a Ti nesta manhã para viver o Teu plano completo, para viver o Teu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigada, Senhor. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor. Oh, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Seja exaltado em todo o tempo. Aleluias. Amém. Pode se assentar, nós vamos celebrar a ceia. Quero chamar os pastores, presbíteros e diáconos. Glória a Deus, amado. Você está preparado para celebrar a ceia do Senhor? Eu não sei se você sabe, mas nos povos do Oriente é comum ter à mesa em qualquer refeição o pão e o vinho. Era normal, não precisava planejar. Aqui a gente tem o dia certo para fazer a mesa, mas lá no tempo de Israel não era assim. No templo da igreja não era assim. As pessoas se sentavam para comer, o pão e o vinho estavam lá. E então, eles pegavam o pão em algum momento da refeição. E eles se lembravam, como a palavra de Deus nos ensina. Este pão simboliza o corpo de Cristo moído a nosso favor. E eles se lembravam, Jesus Cristo nos disse que um dia Ele vai voltar. E até que esse dia chegue, nós vamos participar desse pão. E vamos nos lembrar que um dia Ele se deixou moer por nós. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que nesta manhã, ao comer este pão, você se lembre que tudo o que era necessário para a tua salvação, para a tua restauração, para a tua cura, já foi feito. E que você deve receber por completo aquilo que o Senhor Jesus já te deu. Amém? Vamos orar por esta mesa? Amado Deus e Pai, nós queremos consagrar a Ti este pão e este suco de uva. Consagramos, declaramos, Senhor, que, como diz na Tua palavra, em memória daquilo que o Senhor fez por nós, em memória do Teu corpo que foi moído por nós, que levou os nossos pecados, que quebrou as maldições que eram contra nós, em memória de Ti, nós estamos celebrando esta ceia. E enquanto celebramos, pedimos que o Teu Espírito nos visite com Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir o pão, segure na sua mão, nós vamos comer ao mesmo tempo, todos juntos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador,
nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Glória a Deus. Você está aí com o seu pão? A palavra de Deus diz que nenhum pecado, nenhum, que você já cometeu ou que você ainda vai cometer, não pode ser perdoado pelo Senhor. Todos, Ele levou lá na cruz. Você pode agradecer ao Senhor agora por isso? Jesus, nós queremos te agradecer pela impressionante obra que o Senhor realizou a nosso favor. Pelo teu amor imensurável de dar a sua própria vida por nós, pecadores. Oh, aleluia. Eu sei que te custou muito, Jesus. Eu sei que o Senhor pediu ao Pai que o livrasse desta hora. Mas tu és para nós exemplo de obediência nesta manhã. O Senhor sofreu uma dor atroz por nós, levando todos os nossos pecados e maldições. Mas é por isso que estamos aqui hoje e nós te agradecemos. Que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e que o Senhor possa se agradar de nós em todas as situações. Que nós possamos entender todos os dias, Pai, o grande preço que foi pago a nosso favor. E que possamos simplesmente escolher obedecer àquele que nos ama. Obrigada, Pai, eis aqui as nossas vidas. Participamos desse pão em nome de Jesus. Coma do pão e adore ao Senhor. A palavra de Deus nos fala que depois que eles cearam, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice
É o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Fazei disso memória de mim. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha, diz o Senhor. O sangue nos fala de vida. Ele deu a sua vida para que você pudesse ter vida. Vida eterna e vida abundante. Então, se está faltando alguma coisa aí sobre você, receba nesta manhã, em nome de Jesus. Porque a obra de Jesus já foi completa a teu favor. Ele já fez tudo o que era necessário para que você tenha esta vida sobre você. Amém? Receba igualmente do cálice e segure na sua mão, nós vamos nos reunir por famílias para tomarmos juntos. As estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo foi desenhado em tua majestade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, mais te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, mais te amo. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e amor me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, mais te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração.
Vamos ficar de pé, se reúna com sua família. Se você não está com sua família, chega perto de um irmão, nós somos a sua família, amém? Então não fique ninguém sozinho nesta hora. Glória a Deus. Que família linda Jesus te deu, né? Dá um sorriso aí para a tua família. Glória a Deus. É bom estarmos juntos aqui. Amém? Olhe para a sua família e declare assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós podemos e precisamos escolher obedecer a Deus. Sempre. Que a nossa casa esteja sempre debaixo da graça e do favor de Deus. Se eu fiz alguma coisa contra você que te entristeceu, eu te peço perdão e declaro que nada, nem ninguém poderá nos separar e romper a nossa família. Eu te amo em Jesus. E peço sobre você e sobre a nossa casa as bênçãos do Senhor. Amém? Tome o cálice e ore pela sua família. Então, ao final daquela ceia, eles oraram juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão. Dá um beijo. Declara que você o ama em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E quando eles acabaram a ceia, eles cantaram um último hino antes de ir embora. E nós vamos celebrar ao Senhor agora. Exalte o nome do Senhor. Celebre a Ele com alegria. Em nome de Jesus. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto
conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.
Obrigada, Jesus, por esta manhã na tua presença. Obrigada, Jesus, por tudo que pudemos fazer aqui, o louvor, os dízimos, as ofertas, cada oração que foi feita, a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. A Ti a honra, a glória em todo o tempo, as vidas que foram salvas, colocamos tudo diante de Ti, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do doce Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre a tua casa, e te levem para uma semana de bênçãos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.